Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema do programa de hoje são os desafios da coleta seletiva. Atualmente, esse tipo de serviço é disponibilizado em 122 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Todo o material recolhido vai para 28 cooperativas de catadores, responsáveis pela separação e comercialização dos produtos. Para conversar com a gente, convidamos Carolina Zoccoli, especialista em sustentabilidade da Firjan. Obrigada, Carolina, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Também recebemos aqui no nosso estúdio o Edson São Román, coordenador de coleta seletiva da Conlurb, a companhia responsável pelo recolhimento de lixo na cidade do Rio de Janeiro. Edson, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Simone. E antes de começar o nosso bate-papo, o jornalista Sérgio Costa preparou uma reportagem sobre a coleta seletiva. Vamos acompanhar. Milhões de toneladas de equipamentos eletrônicos e pilhas são descartados incorretamente no mundo todos os anos. Só no Brasil, a estimativa é que sejam gerados mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Menos de 3% são reciclados. Desde junho do ano passado, uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio inclui a campanha de conscientização sobre o lixo eletrônico no calendário oficial da cidade, sempre no mês de outubro. Mas o assunto preocupa as autoridades e também a população o ano todo, assim como o lixo orgânico. Neste ponto de reciclagem que funciona na capital, brinquedos, mesas, cadeiras, eletrodomésticos, garrafas PET e tantos outros objetos são separados por tipo de plástico, cor e enfardados. Daqui o material é encaminhado para a indústria de reciclagem para fazer o processo de moagem e resina. Só depois é transformado em novos produtos para consumo, um tipo de solução sustentável que beneficia o meio ambiente e também os moradores da capital. Bom, eu começo aqui o nosso bate-papo passando a pergunta para o Edson. Edson, fala um pouquinho para a gente como é que acontece essa questão da coleta seletiva aqui no Rio de Janeiro. A coleta seletiva já é feita há bastante tempo na cidade. O que a gente tem feito ultimamente é criar alguns programas para poder incentivar a população a aderir à coleta seletiva. Esse é um ponto nevrálgico para a gente. A gente precisa, de fato, que a população entenda a importância de fazer a segregação do resíduo e entregar ele para a gente, para a Conlurb, e aí, consequentemente, a gente entregar as 28 cooperativas, gerando trabalho e renda, né? Então, os caminhões estão sempre, diariamente, na rua. A gente faz uma vez por semana, a gente passa nos roteiros, né? O que tem que se avaliar sempre, e isso toda hora tem mudado, né? A gente avalia se aquele roteiro tem uma aderência boa ou se não tem, mas especificamente para esse ano a gente tem o lançamento do selo azul, né, que é um programa que a gente desenvolveu, um projeto que a gente desenvolveu, para que realmente a gente consiga chegar mais próximos dos síndicos da cidade do Rio de Janeiro, que no nosso entendimento é quem acaba implantando a coleta seletiva dentro dos condomínios, tentando agregar valor e facilitar, inclusive, a implantação da coleta seletiva. Como? Criando guias, enfim, estando mais próximo realmente do síndico, para que isso acabe fluindo de uma forma mais simples para eles, porque muitas das vezes o síndico não entende, né, a necessidade daquilo, ele não entende como fazer. Então a gente, como Conlurb, está querendo ficar mais próximo do síndico para poder instruir melhor e aí acontecer o que a gente precisa que aconteça, que é a população segregar, a gente recolher e levar para as cooperativas. Com certeza. E Carolina, na Firjan, como é que acontece esse trabalho de conscientização com as indústrias? Bom, a gente trabalha pela conscientização das empresas com relação à sustentabilidade de uma forma geral. Muito dificilmente hoje existe alguma empresa que nunca ouviu falar em sustentabilidade ou, né, nas letras que ficaram famosas, ESG. A necessidade das empresas se adequarem a uma nova linguagem, uma nova postura mediante a sociedade. E o que a gente tem feito é sinalizar para esses nossos associados, e hoje são em torno de 7 mil associados que a gente representa, o quanto, né, num futuro muito próximo, né, o comprometimento da empresa com a sustentabilidade vai ser cada vez mais cobrado. No que diz respeito a resíduos, né, a maioria das empresas está sujeita a obrigações legais de separação desses resíduos, de destinação adequada.
o que não impede essa empresa de também estar envolvida com projetos relacionados aos resíduos urbanos, os resíduos, né, que a gente gera nas nossas casas, nas pequenas empresas. Então, a gente tenta trazer também essa conscientização e conduzir esses empresários para projetos bem feitos, com metas, com resultados expressivos que colaborem para a melhoria do ambiente como um todo. Que isso tudo faz parte do conjunto, né, da sociedade. Agora, Edson, você falou desse trabalho da Conlub em relação aos condomínios, né, e aos síndicos. Isso é muito importante. Agora, como é que é feito o trabalho da coleta seletiva? Como é que é feito? Existe o caminhão? Ele tem uma cor diferenciada? Conta um pouquinho para a gente como é que é. Sim, o nosso caminhão é azul, né? Mesma cor do selo azul, o caminhão é azul. E aí a gente, por isso, só por conta disso, já chama atenção. O mais curioso é que nas palestras que eu tenho feito para síndicos, em grandes associações, quando a gente fala do caminhão azul, as pessoas falam, nunca vi esse caminhão. Mas aí eu brinco, né? Porque eu sou professor também, então eu falo para eles, olha, como eu falo em aula, eu vou falar para vocês, a hora que vocês enxergarem, né? Agora eu falei que é azul, vocês vão olhar, agora vocês vão começar a perceber e vão achar o caminhão azul andando pela cidade. Mas, enfim, o caminhão recolhe, né, nas residências. A gente tem também implementado uma coleta não indoor, mas ela mais fica da parte de... Vou chamar que é indoor porque ela fica na parte de dentro, mas posicionada muito próximo à saída, né, aonde sai o resíduo, para que facilite também a questão do caminhão parar, pegar esse resíduo, colocar no caminhão e seguir o destino do roteiro. E por que eu falei disso, do resíduo não ficar do lado de fora na rua? Porque a gente tem um outro problema social, né, que se acentuou nos últimos anos, que é a questão de catadores de rua especificamente. Então isso gera um problema muito grande para a cidade de rasgarem um saco, né, de lixo na porta dos condomínios e aí fica tudo sujo lá. E foi por conta disso que eu acabei de começar a ser chamado dentro das associações para buscar uma solução para isso. E aí eu puxo os síndicos e mostro para eles o seguinte, se o condomínio acaba sendo mais sustentável e começa a ter realmente o engajamento de todos os condôminos em segregar e entregar seletivamente, o catador de rua não vai ter o que achar dentro daquele resíduo. Procurar ali dentro daquele lixo, né? E aí sim, a gente vai conseguir aumentar esse volume de resíduo reciclado para levar para a cooperativa. E aí vem um outro ponto que é importante falar, que é a sensibilização das pessoas de rua. Pô, e aí o que vai acontecer com essa pessoa de rua? E até nesse ponto, através do selo azul, a gente pensou também, que é buscar que essas pessoas que hoje estão fazendo coleta na rua estejam inseridas dentro de cooperativas. Então, ela sai daquele trabalho que é muito ruim, né? Faça sol, chuva, não tem um lugar para parar para ir ao banheiro, enfim, rodando pela cidade dessa forma, e aí ela passa a ir para dentro de uma cooperativa onde ela tem um EPI, ela tem um local para poder almoçar, para tomar seu café, enfim, é um outro padrão de trabalho. Que dá um incentivo, né, Exatamente. Dessa forma. E a gente está buscando mostrar isso para a população. Porque a gente sabe que até a gente como população olha para o resíduo e a gente não quer muito olhar para ele, ver ele, né? A gente acha que bota no saquinho, bota ali do lado de fora e ele some, né? A gente não se importa muito com esse caminho do resíduo, quais são as consequências de não seguir o caminho correto. Então, o que a gente faz é isso, é tentar mostrar também para os síndicos, para a população, qual é esse caminho, qual é a importância de fato de fazer e criar cultura. Porque hoje a gente ainda não tem essa cultura de segregação como a gente tem em outros países que já estão mais à frente por já praticarem há mais tempo. Não que a gente desmereça o nosso país, mas a gente precisa evoluir e a gente está seguindo nesse caminho. Mas a rota é isso, é coleta seletiva em rota pela cidade, avaliação dessas rotas e fomentar essas rotas de uma forma melhor. Caroline, essa conscientização também com as empresas e as indústrias é um desafio muito grande? Como é que acontece isso? Porque nem sempre a empresa, às vezes até ela se compromete, mas não cumpre na prática. Como é que fica essa relação? Sim. Bom, a gente tem diversos tipos de obrigações associadas às empresas. Com relação ao que o San Román está trazendo, que é a coleta seletiva, existe uma perspectiva dentro da legislação de resíduos que chama logística reversa de embalagens. O que essa logística reversa de embalagens trouxe? Trouxe as obrigações de cada ator que lida com esse lixo, né? com que dentro das nossas cidades é gerado esse lixo,
boa parte desse lixo são embalagens, né, que a gente gera na nossa casa. Então, essa legislação ela definiu o seguinte: a gente tem esses atores aqui, desde o consumidor até o comércio, a distribuição, a indústria recicladora, as próprias prefeituras, que é quem é responsável por lidar com esse lixo urbano. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. No caso das empresas, as empresas se organizam coletivamente num ambiente que a gente chama de entidades gestoras, que são instituições que estão, por exemplo, fazendo trabalhos para formalizar esse catador autônomo que trabalha sozinho, trazer mais dignidade para esse catador, organizar as cooperativas de catadores, fazer com que a produtividade dessa cooperativa consiga entregar um material que, quando chegar lá na indústria final que vai reciclar aquele volume absurdo de resíduos, esse resíduo sirva como matéria-prima para essa indústria. Então, desde que a gente tem essa legislação, o que a gente vem percebendo é, paulatinamente, essa condição, a comunicação entre esses atores tem melhorado e a gente tem visto resultados expressivos. Por isso, a questão da coleta seletiva é fundamental. A Firjan editou um estudo recorrente, chamado Mapeamento dos Fluxos de Recicláveis. O que a gente queria ver? O que acontece com esse lixo aqui urbano no estado do Rio de Janeiro e onde esse lixo está indo parar? Basicamente, foi isso que a gente olhou. Pegamos dados públicos para olhar o que estava acontecendo. E a gente viu que se esse resíduo sólido urbano, que é o lixo das nossas casas, ele fosse segregado na origem, ou seja, se a gente tivesse, de fato, essa separação entre o orgânico e o reciclável, a gente evitaria 1.700.000 toneladas de resíduos por ano fossem para aterro sanitário. E o valor desses resíduos é de R$1 bilhão que a gente está enterrando literalmente anualmente. Agora, como é que faz para a gente resolver isso? Tem 1 milhão de coisas que precisam ser feitas. A coleta seletiva é fundamental porque, se a gente não separa na origem, a gente contamina esse material. Então, boa parte desse material perde valor. Papel e papelão é o primeiro deles. Se a gente não separa na nossa casa papel e papelão, se a gente junta com o lixo do nosso banheiro, da nossa cozinha, a gente contaminou esse material e ele não tem mais valor para reciclagem. Eu acabei com o valor ali, dentro da minha casa ainda. Então, por isso que esse engajamento, essa questão da cultura, que, como você disse, tem toda a razão, passa por todos esses atores, é fundamental. E é um trabalho de formiguinha, mas a gente não desiste dele. Nós vamos ver agora um vídeo com uma mensagem do Nicolas Chama, sócio fundador da startup Casca, especializada em transformar resíduos sólidos em adubo. Vamos ver. O Casca começou a partir do princípio que de 50% a 60% de todo o lixo gerado em cidades, em centros urbanos, são orgânicos e podem ser compostados, podem se transformar em adubo. Então eu e mais 3 amigos, que são meus sócios atualmente, queríamos melhorar nossa cidade e combater esse problema do resíduo. A gente viu que aqui na cidade do Rio não existem muitas empresas preocupadas, para combater esse segmento, esse tipo de lixo especificamente. Uma questão que é muito importante para evoluir a indústria da compostagem é que atualmente é mais barato você levar o lixo para aterros sanitários, onde o impacto ambiental é muito pior, não tem o reaproveitamento dessa matéria, seja ela qual for, do que uma empresa querer compostar. Então, hoje em dia, a gente chega para uma escola, ou para um restaurante, ou para um hotel, que quer fazer o bem, que quer fazer a compostagem, e os nossos preços são mais elevados por todo o custo da compostagem, e aí vem a empresa que vai coletar o mesmo material nesse estabelecimento e consegue cobrar um preço inferior por conta do descarte no aterro ser muito barato. Não saia daí que o Câmara Rio Debate faz um rápido intervalo. Fique com a gente. O Câmara Rio Debate está de volta. O tema do programa de hoje são os desafios da coleta seletiva. Eu recebo aqui no estúdio Carolina Zócoli, especialista em sustentabilidade da Firjan, e o Edson San Román, coordenador de coleta seletiva da Conlurb, a companhia responsável pelo recolhimento de lixo na cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio tem um dos piores índices de reaproveitamento de resíduos sólidos do Brasil. A repórter Ingrid Bart foi às ruas e perguntou: você já pensou em fazer coleta seletiva na sua casa? Acompanhe. Apolônio, você já pensou em fazer coleta seletiva na sua casa? Na verdade, já tive uma experiência quando eu morei na Barra, era casado. Nós tínhamos isso assim como uma luta do próprio condomínio, E acontecia.
de uma maneira bastante sistemática. Agora eu moro numa vila que nós temos um pátio, quer dizer, um espaço com 5 containers, onde todo mundo coloca seu lixo lá sem muita separação, né? Na verdade, quem separa são os coletores da rua. Agora, por que vocês nunca pensaram em fazer essa coleta seletiva na vila onde você mora? Na verdade, eu particularmente nunca tomei iniciativa e não há um espírito, né, esse espírito da seleção lá ainda. Eu costumo adotar em casa, sim, desde a pia, desde ali no primeiro processamento, não é? Porque, enfim, tenho 2 lixos. Faço isso há muito tempo, sabe? Há muito tempo e estou satisfeito, é melhor assim. Você já pensou em fazer coleta seletiva na sua casa? Não, nunca pensei. Assim, no nosso prédio ainda não chegou essa novidade, né? Até já temos lixeira na estrutura, mas não temos, eu já vi em alguns prédios essa coleta, acho que são as lixeiras que têm divisórias, né, por cores. Lá não temos ainda, mas temos um ponto de lixo na rua, que fica próximo, creio eu, por isso o prédio não tem adotado ainda. Pois é, e a gente acabou de ver aí várias informações também e a gente não tem ideia, né, do prejuízo que cada um de nós causa ao não adotar a coleta seletiva. Se a gente for analisar esses números que estão aqui na nossa tela, inclusive, a gente leva até um susto, né? Os cariocas produzem 8.801 toneladas, ou seja, quase 9.000 toneladas de resíduos sólidos por dia. Isso representa 366 toneladas por hora, cerca de 6 toneladas por minuto. Isso seria suficiente para encher um Maracanã a cada 4 dias. E destes, apenas 40% correspondem a material reciclável. Mais da metade é de matéria orgânica, ou seja, pode ou não ter aproveitamento energético. E a gente acabou de ver, né, esses dados e as pessoas falando na rua, né, Edson? Não existe ainda essa conscientização muito séria, né, da população. Como é que a gente faz para conscientizar, né, essa população? Agora vocês vão distribuir cartilhas, né? Então, foi o que eu falei no primeiro bloco. Exatamente isso, é o ponto nevrálgico. Se a população engajar, a gente vira a chave. A gente entra para o caminho que a gente quer. E o trabalho que a gente tem feito, assim, nas escolas municipais, a Conlurb tem feito um trabalho educacional, vamos dizer assim. A gente tem chegado muito próximo da SMAC, né, Secretaria Municipal de Ambiente e Clima. Então, para quê? Para que a SMAC, que tem esse papel, né, de fazer educação ambiental, venha junto com a gente para poder cumprir esse ponto. É muito importante que as instituições municipais estejam juntas no caminho, né? Inclusive, a Secretaria de Ação Comunitária, através de um projeto também chamado Recicla a Comunidade, tem feito a aquisição através de uma cooperativa em pontos próximo de comunidade. Então, quer dizer, o pessoal de comunidade está começando a ver que segregar o resíduo e entregar o reciclado é importante. Então, isso é uma forma, de fato, de educar através da recompensa financeira, através de um cartão social que ele consegue usar dentro da comunidade. Isso é importante, né? E através da escola e a gente através dos condomínios também, como eu falei, através dos síndicos. Mas várias vezes a gente vai palestrar e falar, muitos síndicos me perguntam o seguinte: o que eu ganho com isso? Aí é até um pouco complicado da gente responder o que ganha, porque está tão latente hoje no mundo como um todo a importância da gente da gente segregar, né, e destinar corretamente o resíduo, que a gente, através desse guia que foi desenvolvido, a gente mostra a importância, a gente mostra a foto da cooperativa, porque, mais uma vez, se ficar muito longe da realidade da população, é difícil de engajar. Então, o que a gente quer é, mensalmente, mandar essas informações que estão aqui para os síndicos e mostrar, olha, e até buscar fazer campanhas, né? Olha, a gente está pegando a latinha, por exemplo, o ASG que trabalha no prédio, o porteiro, às vezes pega a latinha porque ela, na verdade, tem um valor maior agregado. Não sei se todo mundo sabe, mas em média, o papelão, a Carolina falou aqui, né, que se sujar... Cada um tem um valor, né? Tem um valor. O papelão e o vidro, por exemplo, estão na faixa de 15 centavos o quilo. E aí, quando você vai para o PET, vai para R$ 1,80, já foi R$ 3,00, está em baixa hoje o valor do resíduo reciclado. E a latinha, de R$ 5 a R$ 7,00 o quilo.
Então a latinha, a gente brinca, né, quem trabalha no mercado, fala assim que latinha não chega nem mais a cair no chão. Se estiver bebendo alguma coisa, for arremessar na lixeira, porque no chão não pode, alguém pega, antes de cair dentro da lixeira, pega a latinha, pelo valor dela, né? Mas enfim, e aí a gente está buscando realmente chegar mais próximo da população, fazendo campanhas fim de semana em praças, falando com os síndicos, criando guia para fomentar essa cultura da reciclagem. Nas empresas, e eu venho do mercado privado, eu agora estou, né, como coordenador da coleta seletiva, mas eu trabalhei em grandes empresas, grandes multinacionais. Então, quando tem essa cultura dentro da empresa, você acaba levando para casa também. Agora, só uma pergunta antes de passar para a Carolina. Em relação às residências, né, as casas que não são condomínios, como é que fica a situação e como é que essas pessoas se comportam? Então, a gente faz da mesma forma. O que a gente tem pensado hoje é em PEV, ponto de entrega voluntária. A gente deixar alguns PEVs em alguns pontos da cidade. O problema é que a gente tem um grande desafio como cidade pela questão, mais uma vez, pela questão socioeconômica. A gente tem os catadores de rua e tem também pessoas que são moradores de rua. Aliás, também dentro do projeto a gente está envolvendo a Secretaria de Assistência Social, exatamente para trazer a realidade do morador de rua, que muitos deles, quando são cadastrados, falam que são catadores de resíduo reciclado, né, a maioria dos moradores de rua, e aí trazer também essa secretaria para que a gente dê uma tratativa junto a esse morador de rua. Né? Porque se a gente cria o PEV, né, o ponto de entrega voluntário, que isso é muito comum lá fora, a gente pode ser vandalizado o PEV. Então, se ficar em área pública, pode ser que seja vandalizado, né, para poder recolher o resíduo reciclado que está ali dentro. Ou que não tenha adesão, porque se eu vou entregar isso num PEV, ou se eu tenho a possibilidade de vender isso num local, mesmo que irregular, que faça aquisição de resíduo reciclado, eu meio que estou competindo o PEV com esse ponto que vende em algum lugar e a pessoa, pelo menos naquele lugar, tem um dinheiro de volta. No dado ali de 40%, às vezes um pouco menos, né? 30 e tantos por cento, quando a gente faz a gravimetria do estudo gravimétrico desse resíduo, a gente acaba vendo que é potencialmente reciclado. Só que nem tudo você consegue comercializar. Então, hoje, dentro do nosso processo, a gente tem um caminhão que a gente chama de rejeitão, que é para pegar os rejeitos das cooperativas, que é exatamente o resíduo que é considerado reciclável, mas você não consegue reciclá-lo, porque não tem quem faça a aquisição dele para poder recolocar na indústria. Exato. E aí passa para a indústria realmente buscar essa solução. E como é que está se buscando essa solução? Já passo a pergunta do Edson para você, sim, Carolina. Vamos lá. Pois é, as embalagens, elas trouxeram, por exemplo, longevidade para o alimento, né? Então, antigamente a gente tinha um leiteiro que deixava sim, na porta da nossa casa, né, aquele leite. Hoje em dia a gente tem a embalagem cartonada que dá uma longevidade, uma validade, uma segurança para aquele alimento. Mas foi o que aconteceu, por exemplo, com o encadimento produtivo do cartonado, né? Que é a embalagem, posso falar a marca, mas o cartonado que tem leite, suco, né? Essas empresas que fabricam esse tipo de embalagem foram uma das que primeiro perceberam que tinham que desenvolver e desenvolveram por conta própria mesmo a lógica e a tecnologia para reciclar essas embalagens. Então, hoje, se você faz uma busca na internet, por exemplo, de pontos de entrega voluntária específicos para embalagem cartonada, você tem um projeto que te mostra no entorno da sua casa aonde você pode levar seu cartonado, que ele vai seguir esse caminho da reciclagem. Porque muitas vezes também não é viável você retirar aquela embalagem especificamente do mercado, porque ela tem uma serventia, tem uma razão de ser. Outras, realmente, trata-se de uma substituição. Então, algumas empresas já vêm percebendo que fica mais caro para ela manter aquele tipo de embalagem que não tem reciclabilidade de verdade. Então, elas têm voltado as suas apostas, né, para a embalagem retornável, né, a gente tentar trazer um pouco de volta essa cultura da embalagem retornável que a gente devolve para o envasador e ele invasa de novo, a cultura do granel, algumas empresas estão trazendo de volta essa cultura da gente levar nossas próprias embalagens de casa e poder acessar aquele produto, aquele alimento. Agora, só fazendo uma conexão com o início aqui do programa que a gente falou também em eletroeletrônicos, né? Isso, logo ali no início da reportagem. Falar um pouquinho para vocês antes da gente terminar o programa, né? Então dessa já vou emendar. Da tecnologia, né? Cada vez o aumento da tecnologia, né? E avançando sempre aí, esses descartes. Sim.
Os equipamentos eletroeletrônicos que a gente usa, de uso pessoal, também na mesma legislação de resíduos está prevista a logística reversa de eletroeletrônicos. Então, o setor privado, que é responsável pela fabricação, importação e distribuição desses produtos, ele tem a obrigação de designar esse sistema de logística reversa, de bancar esse sistema de logística reversa. Então, mesma coisa, se a gente vai hoje na internet, pesquisa lá, pontos de entrega voluntária de eletroeletrônicos no Rio de Janeiro, a gente vai encontrar dentro das entidades gestoras que fazem essa organização, os pontos normalmente são grandes redes varejistas, as lojas onde a gente compra eletroeletrônicos, muitas delas têm parceria com esse sistema, então a gente pode ir lá, levar o eletroeletrônico para lá. Os pontos de entrega voluntária, que são os caixotes, né, onde a gente deposita, eles têm todo um sistema de segurança justamente para não serem vandalizados ou não se poder remover dali. E também tem todo um trabalho que é feito para apagar os dados pessoais, que muitas vezes a gente vai botar ali um celular que não funciona mais. Já passou de mão em mão, a gente já usou aquele celular, passou para filho, passou para amigo, realmente não tem mais o que fazer com ele, ele realmente não funciona mais. A gente vai depositar ele no ponto de entrega voluntária. E as empresas garantem que vai haver um tratamento para que você não consiga recuperar nenhum dado sensível, nenhum dado pessoal daquele último usuário. Então, a gente pode confiar nesse sistema e aí faz parte do nosso papel como consumidor, como cidadão. Pelo menos o eletroeletrônico, então, a gente, ao invés de botar na coleta seletiva da Conlurb, a gente direciona para entrega voluntária específica. Nos grandes shoppings, grandes centros comerciais, a gente sempre encontra um ponto de entrega voluntária desse. Então, dá para botar dentro da bolsa e levar para o ponto correto. Medicamentos, a mesma coisa. As redes de drogaria já têm esse trabalho junto com os fabricantes. Então, muitas drogarias, em todos os bairros, com certeza, a gente tem um coletor dentro da drogaria para receber a embalagem do medicamento e o medicamento vencido. Por que isso é tão importante? Porque a gente colocando ali evita falsificação de medicamento, uso inadequado de medicamento, uso inadequado da embalagem do medicamento, né, para uma eventual revenda. Então, e a gente sabe que aquilo ali vai chegar no fabricante e tanto aquela embalagem como aquele medicamento vão ser, de fato, ou reciclados ou destruídos para que não seja feito mau uso. Com certeza. E agora, para a gente encerrar, eu peço as considerações de vocês. Edson, por favor. Então, acho importante falar para a população, de fato, pega corrente do bem, pega mais uma pessoa e convence essa pessoa a fazer segregação do resíduo. E aí vai fazendo isso. Se a gente conseguir desse jeito fazer com que todo mundo entenda a importância de segregar o resíduo, entregar para a gente da Conlurb, porque uma coisa é entregar para a gente, outra coisa é entregar para um alternativo, outra coisa é o síndico querer ter algum tipo de retorno financeiro em cima da venda daquele resíduo. Isso a gente tem discutido muito, porque o condomínio não tem código de atividade econômica para fazer venda de resíduo, então isso a gente tem abordado junto aos síndicos. E aí, se a pessoa tiver alguma dúvida ou quer que o caminhão azul passe na sua casa, liga para que número? Então, 1746 é o canal oficial nosso da Prefeitura do Rio para solicitar, né, que a coleta seletiva vá até a sua rua para fazer a coleta do seu resíduo reciclado. Muitas das vezes a gente não tem essa rua, passa a ter a rua. Aí, para a gente melhorar a logística, a gente acaba fazendo o quê? Pega o nosso trabalho de divulgação, faz a rua inteira para a gente aumentar o número de condomínios naquela rota que foi aberta. Mas hoje, a gente até brinca internamente, a gente fala de 122 bairros, mas na minha visão a gente atende a cidade toda. Porque aonde a população abrir no 1746 solicitar, a gente vai buscar fomentar naquele lugar para a gente poder estar lá e atender a população. Tá ok, Edson. Muito obrigada. E Carolina, suas considerações finais, por favor. Bom, vamos lá. Então, se você está assistindo a gente, é um cidadão que tem interesse na pauta. Se você trabalha em alguma pequena empresa ou na empresa de grande porte aqui no estado do Rio de Janeiro, puder direcionar, acessar o site da Firjan, www.firjan.com.br. Na aba Publicações, a gente tem uma série de materiais sobre gerenciamento de resíduos, gestão ambiental para pequenas empresas, onde essa pessoa vai poder se informar melhor sobre o que cada empresa pode fazer, qual é a sua parte, o que a gente tem a fazer dentro desse assunto. E a Firjan está disponível também para atender empresas que queiram entender um pouco melhor como funciona a logística reversa. Então, a gente está à disposição. Foi um prazer conversar e debater sobre este tema aqui, né, com vocês no nosso estúdio. Eu agradeço
agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigada pela sua audiência. Só para lembrar, você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita, e veja também outras notícias nas nossas redes sociais, em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até o próximo encontro. Tchau!